bom dia! Hoje é quarta-feira, né? Dia 5 do 3 de 2021. 3 não, de março, eu quero dizer do 3, gente. Dia 5 de maio de 2021. O que está acontecendo? Não sei. Hoje é a nossa aula de português, tá certo? Então abram aí nas páginas 41 a 44, certo? Então abram aí o livro de vocês na página 41. Nós temos o quê? Leitura 2, um texto que fala sobre a empresa de saneamento. Então, a empresa de serviços de água e saneamento, SAS. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar a reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto desse ano. O valor da tarifa do mês de agosto é de R$ 300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAS para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. A mesma Cristina do texto anterior, né, que a gente foi falar sobre a fatura da conta de água dela. Então, leitura oral, interpretação oral da página 42 diz o seguinte: sua hipótese sobre o motivo para a escrita da carta de reclamação foi confirmada com a leitura do texto? Vocês acham que, quando vocês viram o texto, vocês imaginaram o quê? Né? Que realmente era uma carta de reclamação que ela estava introduzindo para essa empresa? 2. Se você tivesse recebido uma fatura com o mesmo problema que a de Cristina, também teria escrito uma carta de reclamação para a empresa? Sim ou não, pessoal? Eu teria feito isso, acredito que vocês também. Então, interpretação escrita. Primeiro, toda carta tem um remetente, quem escreve, e um destinatário, quem recebe. Então, quem é o remetente da carta lida? Cristina dos Anjos, né? Quem é o destinatário da carta lida? A empresa de serviços de água e saneamento, o SAS. 2. Com que objetivo o remetente escreveu a carta lida? Nós temos 3 opções, né? Então, qual é a opção correta? Para fazer uma reclamação ao SAS, certo? 3. Na carta, Cristina afirma que sua fatura de água estava equivocada. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Ela afirma que houve um aumento no consumo de água de sua casa, né? Mesmo assim, o valor da fatura está superior dos outros meses, ou seja, houve um aumento no valor cobrado, sem que ela tenha gasto, certo? Foi o que aconteceu, é o conteúdo que ela está reclamando. Está reclamando que houve um aumento na fatura da conta de água, sem que ela tenha gasto, certo? Então, em sua opinião, Cristina foi convincente? Vocês acham que ela foi convincente? Eu acho que sim, certo? Eu acho que ela foi convincente sim, porque ela esclareceu bem os pontos que fizeram ela escrever essa carta de reclamação para a empresa de água, certo? Então, vamos lá, página 43 diz o seguinte, questão 4. No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação. Identifique a saudação inicial na carta de reclamação e escreva abaixo. Então, nessa carta de reclamação, qual é a saudação que ela utiliza? Prezados senhores. B. Assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Queridos ou caros? Caros, né? Caros senhores. 5. Veja 2 informações importantes que constam em cartas de reclamação. Então, vocês vão pintar os quadrinhos de verde, se for atenciosamente, e de azul, Cristina dos Anjos. Então, pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. Assinatura, azul. Saudação final de despedida, verde, certo? Que é atenciosamente. 6. Assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Então, nós temos 3 opções, 2 estão corretas. Quais são? Quando compramos um produto com defeito, quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida. Então, o que é uma carta de reclamação, pessoal?
é escrita por um remetente a um destinatário com a finalidade de reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa, certo? Página 44 do livro de português, a gente tem cidadania no dia a dia, que fala sobre o consumo consciente. Então, o consumo faz parte da vida do ser humano, mas é preciso consumir sem exagero. Água, por exemplo, é um dos bens mais valiosos que temos e há várias formas de economizá-la em nosso dia a dia. Vamos ver como podemos contribuir. Reutilize a água. Aproveite a água da chuva da máquina de lavar roupas para lavar o chão do quintal. Economize no banho. Tomar banho. Ao tomar banho, evite ficar muito tempo com o chuveiro ligado, desligando o chuveiro ao se ensaboar. Desligue a torneira. Quando estiver escovando os dentes, desligue a torneira. Não lave calçadas. Varra a calçada em vez de lavá-la com a mangueira. Ou você pode também aproveitar, pessoal, também a água da máquina de lavar, para lavar também a calçada. Eu faço isso às vezes. Faço isso constantemente. Assim, que às vezes tem que lavar a calçada porque está muito empoeirada, ou passa cachorro que faz xixi, vou pôr na calçada, que acontece, né? Então não é só varrer. Aí o que acontece? Eu aproveito aquela água com sabão que a máquina joga fora, que às vezes tem água sanitária, e jogo na calçada, né? Então, por que ações como essas são importantes? Qual das atitudes escritas acima você e sua família costumam praticar no dia a dia? Quais as atitudes para economizar água você e sua família precisam desenvolver mais? E aí vocês podem responder aqui no livro mesmo essas perguntas. Tá bom, meus queridos? Então, por hoje é só. Amanhã a gente tem aula de história, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.